dias, né? Estou na confissão. O Senhor nos abençoe e nos ajude em tudo isso daqui. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar, Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua providência, Senhor Deus, pela tua palavra que sempre nos instrui, nos direciona, nos exalta, nos consola, nos repreende, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu és um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que pastoreia, Senhor Deus, o teu povo. Tu és um Deus, Senhor Deus, que santifica o teu povo, que alerta o teu povo. O Senhor é um Deus que dá sabedoria, Senhor Deus, aos simples. O Senhor dá sabedoria, Senhor Deus, àqueles que te buscam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Senhor. E nós estamos aqui nessa escola dominical, querendo aprender, Senhor Deus, mais a respeito de coisas relacionadas à tua palavra, que são importantes para a nossa vida cristã, que são importantes, meu Deus, para nós como igreja, Senhor. São ações importantes, Senhor Deus, para nos ajudar a proceder corretamente, meu Pai, nesse mundo de mudança, nesse mundo, meu Deus, de erro, nesse mundo, meu Deus, de superficialidade, de falta de seriedade com aquilo que deveria ser levado a sério, Senhor. Te peço a tua graça, Senhor, a tua bênção sobre essa congregação, essa igreja, esses irmãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender a importância que nós vamos estudar, vamos começar a estudar. Eu te peço, Senhor Deus, a tua graça para me ajudar nesse momento, a ser claro, a ser direto para os irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Desde já te agradeço. Amém. Meus irmãos, quantos de vocês trouxeram ou têm a confissão de fé batista? Todos vocês têm a confissão de fé batista? Para quem não tem, a gente trouxe lá de uma cópia dessa daqui, para que os irmãos possam ter acesso. Então, na medida do possível, se os irmãos puderem ter, e não somente ter, mas também ler, vai ser muito bom, tá? Para o que nós vamos falar aqui, para o que nós vamos ensinar. Eu quero, irmãos, antes de entrar propriamente dito aqui no que nós vamos falar hoje, na introdução sobre a confissão, eu quero incentivar a vocês lerem e dizer com muita confiança, irmãos, que nós temos aqui uma bela, pequena teologia sistemática. Uma teologia não somente sistemática, mas também uma teologia que poderia dizer que é pastoral. Tem muitas coisas que foram escritas aqui, meus irmãos, num contexto de defesa da fé, num contexto de consolo, né, da fé, de doutrinas, de esclarecimento sobre pontos que são essenciais da fé cristã. Eu quero incentivar a vocês a terem confissão de fé, tá bom? E que vocês também leiam, irmãos. Nós vamos ver hoje que a confissão de fé nada mais é do que aquilo que a igreja diz no que ela crê. Então, quando nós falamos, que nós subscrevemos a confissão de fé de 1689, a confissão de fé batista, nós estamos dizendo que o que nós cremos está aqui. E nós vamos perceber, meus irmãos, hoje na introdução, como isso é importante para uma igreja. Talvez vocês também, né, das igrejas que nós já passamos, nós nunca ouvimos falar sobre uma confissão de fé. O que é uma confissão de fé? O que essa igreja crê? Qual o posicionamento oficial dessa igreja sobre esse ou sobre aquele tema? Talvez você pode pensar, mas será que isso é importante? Isso tem relevância? O que importa não é só crer em Jesus Cristo e viver o amor a Deus em todas as coisas, ao próximo como si mesmo? Será que não só isso basta? Então eu quero, nessa introdução, meus irmãos, da confissão, eu vou tentar hoje entrar na confissão, mas eu não vou com pressa. Eu quero mostrar alguns detalhes importantes para nós entendermos a confissão, até mesmo quando nós vamos ler a confissão. Eu quero mostrar para vocês, eu coloquei aqui, meus irmãos, basicamente 5 tópicos dessa introdução que eu quero fazer com vocês. O primeiro deles é, de uma forma bem rápida, o papel das confissões. Então, uma explicação, o que é, qual é o papel de uma confissão de fé. Então, a gente vai ver isso, o papel das confissões. Eu quero também falar aqui com vocês o desprezo às confissões e suas razões. Existe uma mentalidade da nossa cultura, e que talvez pode até influenciar a gente sem a gente perceber, de um desprezo a confissões, a doutrina, a algo que diz que algo é certo e o resto não é certo. Existe hoje uma
uma atitude cultural que é contrária a esse tipo de posicionamento. Nós vamos trazer aqui alguns pontos apenas, eu coloquei aqui 3, mas eu vou comentar provavelmente outros aqui, sobre o desprezo às confissões e suas razões. Nós vamos ver isso. E talvez isso pode nos ajudar, meus irmãos, a perceber a nossa realidade. As utilidades da confissão. A gente vai ver para que serve uma confissão, agora a gente vai ver em que ela é útil. Por que é importante a gente querer ter uma confissão de fé? Por que é importante isso? E aqui eu quero explicar para a gente as utilidades de uma confissão de fé. Eu coloquei aqui apenas um outro tópico, irmãos, sobre a principal objeção diante de uma confissão de fé. Eu quero dizer, o argumento número 1, há outros, mas o argumento número 1 que as pessoas se contrariam, não gostam da ideia de confissão. É esse argumento que a gente vai olhar aqui hoje. E por fim, eu quero falar sobre a formação da confissão de fé batista de 1689. Tá? Então, a gente vai falar sobre o papel das confissões, o desprezo às confissões, as utilidades da confissão, a principal objeção diante de uma confissão e a formação da confissão de fé batista de 1689. Quero mais uma vez lembrar, é um conteúdo riquíssimo de teologia, tá? Claro, em poucas palavras, bem direcionado, bem esclarecido, há referências bíblicas, e tudo isso para ajudar a gente a esclarecer sobre esses temas que a confissão ensina. Tá? Vamos lá, meus irmãos, então, começando aqui. Qual é o papel das confissões? Qual é o papel de uma confissão de fé? Quando a gente olha, meus irmãos, no contexto do século XVI, até do século IV, século V, a gente vai perceber que havia uma grande preocupação em dizer o que nós cremos. E aí o contexto era tanto político, né? Porque quando um país eles tomavam uma posição oficial sobre a religião, isso tinha influência internacional. Tá? Então, havia uma preocupação muito grande com confissão naquela época. Mas tirando esse contexto, essa ideia internacional e política, eu quero dizer de uma forma bem básica, qual é o papel de uma confissão de fé? Eu coloquei aqui a citação de uma pessoa que é bem pequena, diz assim: um credo ou uma confissão é simplesmente uma declaração de fé. Samuel Waldron. Um credo ou uma confissão é simplesmente uma declaração de fé. Em outras palavras, a Igreja Batista Reformada de Belém está dizendo publicamente por escrito no que ela crê. É basicamente isso. Qual é a confissão de fé dessa igreja? A confissão de fé dessa igreja é de 1689. O que a confissão de fé dessa igreja fala sobre as Escrituras? A confissão de fé dessa igreja diz isso sobre as Escrituras. É o nosso parecer sobre temas importantes relacionados à teologia. Como, por exemplo, eu falei das Escrituras. O que essa igreja crê sobre as Escrituras? A Escritura, ela é a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. A palavra de Deus é a ideia que está no texto, não as palavras em si. Isso tudo é o que a confissão de fé vai dizer, o que nós cremos. O que essa igreja crê sobre a Santíssima Trindade? Será que o que você crê sobre Cristo, sobre a Santíssima Trindade, é o que a confissão de fé dessa igreja ela crê? O que essa igreja diz, ela professa dizendo que ela crê? Então, esses são basicamente o papel da confissão. Um credo ou uma confissão é simplesmente uma declaração de fé. Eu coloquei aqui, meus irmãos, uma outra citação para a gente pensar. As confissões têm um papel fundamental, a saber, elas explicam o que acontece na prática de uma igreja, caso alguém resolva frequentar. A confissão ela explica para as pessoas, principalmente para aqueles que já fazem parte, mas para aqueles que querem entrar na igreja, ela explica o que essa igreja pratica, o que ela crê. Igrejas são entes particulares, elas têm crenças particulares, toda igreja. Até mesmo, irmãos, nós vamos ver isso mais adiante, que até aquelas igrejas que dizem, nós não temos confissão de fé, elas têm uma confissão de fé. A gente vai ver isso. Não, nós não temos nenhuma confissão de fé, a nossa confissão de fé é unicamente a Bíblia, e nós vamos perceber, será que isso é verdade? Não, existem pessoas que não têm nenhuma confissão de fé. Nós vamos ver isso.
mais adiante. Tudo bem então, irmãos? Então, a confissão é simplesmente uma declaração de fé, uma explicação daquilo que nós temos, é uma publicação daquilo que nós temos. Eu coloquei aqui também um tópico sobre o desprezo às confissões. Tá? O desprezo às confissões e suas razões. Existe hoje, meus queridos, uma mentalidade que não gosta, por exemplo, de conteúdos que explicam coisas, né? Eu diria esses conteúdos mais abstratos, que necessitam um pouco mais de atenção, de raciocínio, de meditação naquilo que está sendo explicado para poder aprender. Existe uma mentalidade hoje das pessoas que elas não gostam disso. Você percebe isso basicamente, meus irmãos, nas pregações. As pregações que acontecem no nosso país é um reflexo daquilo que as pessoas querem. A gente não quer saber muito de explicação da Bíblia. Então o que acontece geralmente é logo a parte da aplicação, é logo a parte daquilo que Deus vai fazer pela vida da sua vida, o seu sofrimento Deus está olhando. Isso tudo é um reflexo da cultura que a gente está. E isso é interessante, irmãos. Vocês vão perceber como está tão internalizado. Isso pode até influenciar a gente. Por exemplo, meus irmãos, a primeira razão aqui para desprezar uma confissão de fé. Eu coloquei aqui a primazia do sentir. O que quer dizer isso? O sentir, ele tem papel número 1 na hora de eu avaliar o que é certo e o que é errado. Vejam só. O que eu acho, o que eu gosto, o que me alegra, o que é confortável, tem um lugar número 1, é aquilo que determina para mim o que é certo e o que é errado. Sentir é mais confiável do que discernir. A verdade, ela não é verbal, ela não é necessariamente algo escrito, ela não é necessariamente algo que tem que ser formulado, explicado, detalhado. Não, a verdade não é isso. A verdade é algo sentido. Coloquei aqui um exemplo, meus irmãos, para vocês entenderem. Eu gostei daquela igreja, me sinto bem lá. Me sinto bem. Vocês percebem? O que está por trás do que essas pessoas estão dizendo? Eu gosto daquela igreja, por quê? Qual é a razão porque eu me sinto bem lá? Sentir bem para a pessoa, confortável, alegre, ou seja lá no fogo que ela pode dizer, é o que determina ela gosta da igreja ou não. Se é certo que aquela igreja faz ou não faz, não é a questão. Mas o que importa é que eu estou gostando de lá. Eu me sinto bem lá. Um outro exemplo, meus irmãos, talvez vocês já devem ter ouvido as pessoas falarem, né? Você está feliz? Sim. Então pronto, é isso o que importa. É isso que importa. Eu já ouvi pessoas falarem, olha, cada um seja feliz do seu jeito. O que as pessoas estão dizendo em relação a tudo isso, meus irmãos? Que o que mais importa é como eu me sinto, como eu estou diante daquilo que não é certo, ou se aquilo é errado. A verdade é algo a ser experimentado e não compreendido. Eu já vi uma frase assim, meus irmãos: se é sentido, faz sentido. Se é sentido, então faz sentido. Vejam o que se está transmitindo com tudo isso. Um outro exemplo, meus irmãos, para vocês entenderem, ou para esclarecer mais. Estou conversando com um professor sobre a questão do Evangelho, como o Evangelho ajuda pessoas e tudo mais, a verdadeira transformação e tudo mais. E uma pessoa que estava ao meu lado estava querendo ajudar na minha fala, e ela disse assim para esse professor. Ela falou, olha, a palavra de Deus, ela transforma, ela é boa, a igreja ela é boa e tudo mais. Por quê? Porque existiu ali uma vez um travesti no ministério de evangelismo. Esse travesti, ele se converteu dos seus pecados, ele se arrependeu dos seus pecados, ele voltou para Deus e agora ele não vive mais aquela vida. E a resposta do professor foi assim: se ele se encontrou ali na igreja, se ele se sente bem assim, então isso é melhor para ele. A verdade dele,
O que ele encontrou, o que é importante para ele, foi na igreja, deve ser importante para ele. Outros não. Outros vão encontrar a felicidade não parando de viver essa vida, mas voltando ou continuando numa vida que não agrada a Deus. Isso aqui, meus irmãos, vocês vão perceber que até mesmo nas eleições, muitos desses argumentos eles surgiram. Eu não quero me deter muito nisso daqui. Muito disso aqui surgiu. Por exemplo, quando acontecia escândalos ou problemas relacionados a algumas figuras políticas, as pessoas simplesmente ignoravam aquilo. Elas simplesmente ignoravam. Elas defendiam porque gostavam de tal fulano, porque eles gostavam, e não interessavam os fatos. O que interessava é que ela gostava. Ela ia lutar, ela ia defender, e assim funcionava. Isso está muito enraizado na nossa cultura, meus irmãos. Isso que está acontecendo, por exemplo, eu começar a introduzir sobre a confissão de fé, pode parecer algo totalmente fora de moda para as pessoas. Não existe uma explicação na palavra, ou melhor, não existe uma comoção em massa. Isso pode estar totalmente fora de moda. Vamos estar conversando, falando sobre o que a cultura hoje acontece, o que faz. Isso não é agradável para as pessoas. E isso, meus irmãos, é um terreno fértil para um desprezo sobre confissão de fé. Você vai perceber que as pessoas, quando elas procuram uma igreja, elas não vão dizer: o que essa igreja crê? Eu nunca vi isso. Nunca vi. O que essa igreja crê? Deixa eu ver aqui a confissão de fé dessa igreja. Mostra aqui o documento que essa igreja... Ninguém faz isso. As pessoas frequentam o culto, quando elas gostam do lugar, elas gostam do ambiente. Não, aqui é o lugar, Deus falou comigo aqui, eu estava quebrado e tudo mais, o Senhor falou em mim nessa. Vejam que, por causa de uma pregação da palavra e tudo mais, as pessoas querem estar numa igreja, não é um problema em si. Mas só que o que a gente precisa decidir é: quais critérios fazem eu estar ou não numa igreja? Quais critérios devem fazer com que eu ande de acordo na hora de escolher uma igreja? Quais critérios eu preciso atentar? E isso geralmente é desprezado, meus irmãos, hoje. Uma outra razão para as pessoas não gostarem de confissões, não gostarem de explicações, de teologia, o que a igreja crê e tudo mais, uma outra razão, meus irmãos, é o pragmatismo. Tá? Isso aqui eu tirei muito dessas questões no livro do Carl Trueman, O Imperativo Confessional. Então ele explica que existe uma mentalidade, uma cultura, até mesmo evangélica, contrária a essas especificações de Bíblia, de teologia. O que importa não é isso, o que importa é o como é relevante para a minha vida. É isso que importa. Eu não quero estar pensando exatamente, o que importa é o que isso quer dizer para a minha vida. Como isso vai influenciar, por exemplo, meu casamento, meu filho. Vejam que a coisa não é, o problema é isso, o problema é eu correr atrás de algo somente visando o resultado disso. Essa crença funciona. Um exemplo, irmãos. Essa crença funciona porque ela tem dado certo na minha vida. Olhem só, funciona. Por que funciona? Porque trouxe resultado para a minha vida. É isso que decidiu uma pessoa a favor de uma crença ou não. O que importa não é o conteúdo, mas o resultado. O certo é o que dá certo. O resultado é o que pesa na hora de dizer se algo é verdadeiro ou falso. É basicamente isso. Não é bom por quê? Porque eu estava assim e aconteceu isso, comigo isso. Nós vamos ver, meus irmãos, um exemplo bem básico na palavra de Deus, Deus falando lá em Deuteronômio, que quando o falso profeta fizeram um milagre, né, ou um prodígio, e aquilo ali suceder, ele convidava você: vamos para outros deuses, nós não conhecemos e tudo mais. Deus fala: olha, você deve amaldiçoar esse profeta, você deve apedrejá-lo, mesmo que deu certo o milagre dele, o prodígio dele, vocês não devem segui-lo, porque o milagre dá certo, a funcionalidade do que ele fez, não é tudo, não é o fator determinante aqui. Isso é importante a gente atentar, meus irmãos. Eu coloquei aqui uma frase, uma pergunta que o Carl Trueman ele faz no livro, que eu achei interessante a gente pensar aqui. Pergunte a si mesmo o seguinte: se minha igreja organizasse uma conferência sobre como ter um ótimo casamento cristão e uma vida sexual plena, haveria mais ou menos pessoas presentes do que se organizássemos uma sobre a importância da encarnação da Trindade? O que está dizendo?
Pense o seguinte: se nós organizássemos aqui um evento dizendo casamento feliz para 2020, família feliz para 2020, haveria mais pessoas nesse evento do que, por exemplo, a gente fosse falar sobre a Trindade. O que foram decididos sobre a Trindade, por exemplo, na história da igreja? O que a palavra de Deus fala sobre a Trindade? Qual evento, por exemplo, daria mais pessoas? É isso que ele está dizendo aqui. A resposta a essa pergunta permite uma comparação interessante entre as prioridades da igreja de hoje e a dos séculos IV e V. É isso que ele está dizendo. Hoje, as prioridades das igrejas são outra, enquanto que naquele tempo, a importância de se decidir o que crer era vital, era muito importante. Eles até mesmo estavam dispostos sobre a perseguição por defender uma confissão de fé, aquilo que eles queriam. Ele continua dizendo: não é que os membros da sua igreja não creiam, por exemplo, que Cristo ressurgiu dos mortos e que o túmulo esteja vazio. É que essa crença não tem utilidade real para elas, a não ser que lhe proveja o que procuram obter aqui agora. Ou seja, não é que as pessoas elas ignoram que Cristo morreu na cruz, não é que elas ignoram isso, não, mas é que para elas não tem uma utilidade real isso. Para elas não conseguem ver como isso é importante. Elas simplesmente fazem, sim, tudo bem, não vamos entrar em tanto detalhe sobre isso, né? O que importa é a gente estar bem, viver e tudo mais. Isso é uma mentalidade pragmática. E essa cultura é uma cultura pragmática, irmãos. É uma cultura que vive em função de resultados. Ela olha para os resultados e, de acordo com os resultados, ela diz o que é certo e o que é errado. E essa cultura, ela pode nos influenciar, meus irmãos. Ela pode nos influencia muitas vezes. Em um contexto assim, a ortodoxia nos grandes credos e nas confissões não é rejeitada, ele está dizendo. Ela é apenas marginalizada como irrelevante e inútil. Ou seja, explicando, irmãos, aqui, ele está falando, não é que as igrejas vão dizer assim, olha, Cristo não existiu, Cristo não morreu e ressuscitou no terceiro dia. Não, não é que elas negam isso. É que elas pegam essas doutrinas que eram tão importantes e elas colocam isso como se fosse menos importante, secundário, terciário. Não. É isso que acontece. Essa é a mentalidade, meus irmãos. É pragmática. E esse é o resultado dessa mentalidade na igreja. Aquilo que é essencial acaba sendo colocado como segundo plano, terceiro plano. Isso é muito perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. Nós vamos ver isso aqui. Eu coloquei aqui uma coisa para a gente pensar. Às vezes nem chegamos a negar certos pontos da Escritura ou as coisas relacionadas a ela, mas nós as marginalizamos. Nós colocamos ela como algo de importância quase nada. Ou seja, nós não chegamos a dizer, olha, isso aqui não é verdade. Nós falamos, não, queremos tudo mais, isso é importante. Mas quando a gente pesa a utilidade real disso, a gente quase ignora esses pontos aqui, que são importantes, meus irmãos. A terceira razão, meus irmãos, para as pessoas não gostarem de confissões, de explicações teológicas, a terceira razão, meus irmãos, para isso é que a nossa cultura ela é marcada por um anti-autoritarismo. A nossa cultura ela é marcada por um anti-autoritarismo, ou seja, ela não gosta de autoridades, a nossa cultura. Existe uma natureza, existe um espírito na época, né? Não me entendam mal quando eu falo espírito, de as pessoas abraçarem a ideia de anarquia, de não gostarem da autoridade. A polícia está a serviço de imperialista, coisas desse tipo. Existe essa ideia que é fomentada em escolas, universidades. Então esse anti-autoritarismo ataca indiretamente o fato de uma igreja se confessar, ou melhor, ter uma confissão pública sobre o que ela crê. Ataca diretamente. Hoje muitos rejeitam os modelos tradicionais de autoridade. Ou seja, quais são os modelos tradicionais de autoridade que muitos rejeitam hoje? Um exemplo disso: hierarquia familiar, governos civis, a polícia, as autoridades, valores morais tradicionais passados, né? De avós para pais, para filhos. Hoje existe uma aversão a isso. Cultura patriarcal. Existe uma aversão a isso. Existe uma aversão a esse autoritarismo.
Mas isso, meus irmãos, eu coloquei aqui, é apenas algo que é feito segundo ao bel prazer das pessoas. Ou seja, eu decido a que autoridade eu quero negar. Não são todas as autoridades, não. Eu decido a qual autoridade eu devo negar. As pessoas, elas dão às vezes ouvidos para pessoas que elas são totalmente despreparadas por vários assuntos. Um exemplo disso, quando uma cantora de funk opina sobre política, tem mais peso para as pessoas o que essa cantora está opinando do que alguém que talvez seja mais preparado ou especialista dessa área. Ou seja, as pessoas elas dão ouvidos às autoridades que elas mesmas selecionam, se elas perceberem. Um exemplo disso, tem mais peso o que a Greta Thunberg vai falar sobre questões climáticas do que um especialista sobre o tema. Porque as pessoas escolhem esses ícones, elas escolhem essas autoridades, essas celebridades, elas preferem isso do que a autoridade, principalmente institucional, ou seja, meus irmãos, uma igreja, por exemplo. As pessoas não gostam que uma igreja diga para elas o que é certo ou errado sobre Deus. Não preciso ir à igreja. Deus está em todo lugar. Se eu entrar no meu quarto e orar, Ele me ouve. Vocês já ouviram coisas semelhantes a isso? Eu não preciso ter que ir para uma igreja, não preciso ter que ir para um pastor. Deus fala conosco no nosso coração. Deus pode falar conosco quando eu estou cantando para Ele, não sei aonde. É assim que as pessoas fazem. O que isso mostra? É uma insubmissão, meus irmãos, é um anti-autoritarismo. As pessoas não querem se submeter, por exemplo, aqui com uma igreja, né, que em tese deveria saber sobre essas questões, ela tem a dizer. Não, Deus não é dessa forma. Não, Deus não faz isso, não é assim que funciona. Não. O que importa é que é no meu coração. Essa escolha de autoridade, meus irmãos, ela é uma escolha seletiva. Eu escolho como eu gostaria, né? Eu coloquei aqui um exemplo para a gente sempre estar esclarecendo esses pontos aqui. Eu não vou à igreja porque tem muito erro e escândalos. Então essa é uma razão, supostamente dá para você dizer que eu não vou para a igreja porque tem muitos erros e escândalos. Mas ninguém deixa de ir ao médico porque já houve muitos erros médicos. Vocês percebem? As pessoas elas escolhem a qual autoridade ou qual peso de autoridade elas querem se tornarem submissas. Elas que escolhem isso. Esse princípio que elas fazem, elas que colocam contra aquilo que elas acham importante ou menos importante. Ninguém deixa de ir ao contador, advogado, administrador, porque há corrupções e erros nessas áreas também. Ninguém deixa de ir. Existe advogado que faz coisa errada? Existe contador que faz coisa errada? Existe médico? Existe, mas ninguém deixa de buscar esses profissionais porque existem esses erros. Então existe, meus irmãos, eu escolho a que eu quero me tornar insubmisso. Eu escolho ao meu bel prazer aquilo que eu não quero. Uma outra, meus irmãos, razão para as pessoas não quererem se submeter, por exemplo, à confissão de fé, ou não gostarem de confissão de fé. A internet. Isso aqui, para a gente pensar, meus irmãos. A internet ela não é ruim, nós sabemos disso, ela não é má. Mas qual é o problema da internet? Quando a gente olha para o nosso contexto em que a informação ela corre muito rápido. A autoridade da informação superficial e rápida. A internet ela faz com que as pessoas elas tenham uma ideia de que elas sabem. É isso que a internet faz. As pessoas elas veem uma série de pregações, então daí elas dizem, eu já sei tudo sobre esse assunto. Né? Eu não preciso ouvir mais ninguém e nem me submeter a confissão de fé alguma. Não, para mim é só a palavra de Deus. É aquilo que eu estudo na palavra de Deus, que eu aprendo, é o que conta para mim. É uma mentalidade também errada e perigosa. Pelo fato de muitos acharem que sabem tudo, ou muito porque leram um post, uma informação no blog, uma série de pregações sobre um determinado assunto, tem-se a ideia que dá pouco peso à especialização, ou seja, o preparo. Então imagine, meus irmãos, aqui, né? Imagine que você vai, depois de essa ilustração, você vai com um oftalmologista. E lá esse oftalmologista chega assim para você, qual é o seu problema? Você vai dizer assim, não, eu estou com dor nos olhos, eu não consigo enxergar direito, dor de cabeça, não sei se isso é problema de vista.
Aí o oftalmologista, tá bom, sente aí que eu vou operar você. Mas como assim? Você é preparado para fazer esse tipo de coisa? Eu fiquei preocupado. O oftalmologista diz assim para você: olha, tudo que eu sei, eu aprendi vendo vídeos no YouTube. O que você iria achar disso? Tudo que eu aprendi foi vendo vídeos no YouTube. Tudo que eu aprendi foi vendo uma série de pessoas preparadas na área falando sobre o tema agora. Eu acredito que eu já consiga fazer isso. O que você acha sobre isso? É essa que é a ideia predominante hoje, meus irmãos. As pessoas, elas têm um conhecimento que eu diria superficial e rápido, e isso faz com que elas pensem que já têm a segurança sobre um determinado assunto. Pensando, meus irmãos, sobre a questão de confissão de fé, sobre teologia. Às vezes, quando a gente conversa com pessoas, você percebe que as pessoas, elas querem descobrir o cristianismo. Elas querem descobrir em 2020 o cristianismo. O cristianismo tem todos esses anos de erros e acertos, de declarações do que é certo e do que é errado, todo esse tempo. E as pessoas hoje querem, de uma forma rápida e instantânea, dizer o que é certo, o que é errado, com base no que elas acham. No mínimo, meus irmãos, essa é uma atitude um pouco, que eu poderia dizer, é soberba. A gente deve parar e pensar e olhar, será que isso é certo? À luz da palavra de Deus, de acertos e erros da igreja cristã, será que essa minha crença não está errada? Ou será que ela está certa? Isso é importante para a gente pensar. Eu coloquei aqui, meus irmãos, um último ponto, que esse é interessante. Hoje existe, meus irmãos, um medo de excluir. Existe o medo de excluir. O que isso quer dizer? Existe o medo de excluir ao dizer o que é verdadeiro. Quando a gente pega uma confissão e a gente diz assim: a Santíssima Trindade é assim, 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 assim. Automaticamente eu estou dizendo o seguinte: quem não se enquadra dentro desse conceito de trindade que a gente entende que vem da palavra de Deus, nós estamos falando que isso não é certo, não é bíblico. E automaticamente haverá o quê? Exclusão. Haverá proibição de pessoas entrarem na igreja. Uma pessoa vai querer entrar na igreja, mas eu sou unitarista. Eu sou unitarista. Automaticamente, irmãos, quando você diz que algo é verdadeiro, você está dizendo que o oposto é falso. E isso, meus irmãos, faz com que as pessoas se sintam inseguras ao dizer, por exemplo, no que elas creem. Igrejas terem confissões. Isso coage as igrejas a não se posicionar sobre certos pontos. Um exemplo para a gente ficar entender isso aqui. Um pastor, ele foi entrevistado por um youtuber. Tem milhões de pessoas inscritas no canal dele. E o youtuber foi entrevistar ele. E o youtuber perguntou para ele se homossexuais queriam ser condenados. Qual foi a resposta do pastor? Não sei. Eu não prego isso na igreja. Ele sabia, mas por que ele não disse? Porque existe essa pressão, meus irmãos, em você dizer, ou entre aspas, dizer que alguém está errado, ou condenar essa pessoa por causa dessa prática dela. Existe uma pressão para que você não diga isso, para que você não seja, por exemplo, alguém categórico sobre temas. Existe essa pressão. Eu conversando com uma pessoa da minha família sobre alguns temas, ele dizia: cuidado de tu falar dessa forma, cuidado de tu pensar assim. Mas por quê? Não, porque essas pessoas podem não receber muito bem e tudo mais. Existe essa pressão. Ele estava preocupado no que os outros iriam pensar do que eu estava dizendo, do meu posicionamento, do que necessariamente se aquilo era certo ou se era errado. Então existe esse medo de exclusão. Existe esse medo de exclusão. Existe esse medo de rejeição. Às vezes, irmãos, existe, só para vocês perceberem, até mesmo existe, meus irmãos, igrejas que a confissão dela, quando elas têm, é algo muito geral, é muito amplo, é algo que você não consegue nem ter uma noção exatamente do que é algo muito amplo, né? Por exemplo, algumas igrejas inclusivas, porque a prática homossexual ela é permitida aqui na nossa igreja, nós casamos. Por quê? Aí a razão é simples: por causa dos dois principais, ou dos maiores mandamentos: amarás teu Deus e ao teu próximo te. Olhem só, eles resumem
eles fazem nessa pequena confissão, poderia dizer assim, de fé deles, nessa pequena base bíblica, nessa pequena explicação de por que eles permitem isso. Então, às vezes, para fugir desse medo aqui de ser excluído, de ser tido como autoritário, o que as pessoas geralmente fazem, ou igrejas fazem? Tem uma confissão muito ampla, muito geral, muito aberta. Então não se sabe coisas mais específicas que são importantes. Não vamos entrar sobre isso. Vamos entrar naquilo que realmente acho que é útil, o que importa, né? O autor, meus irmãos, aqui, o Carl Trueman, vai até inclusive dizer sobre organizações para-eclesiásticas, né? Uma organização para-eclesiástica, por exemplo, um grupo missionário que vai enviar missionários para trabalhar em uma determinada área, localidade do bairro ou para um outro país. Ele vai dizer que geralmente as organizações para-eclesiásticas, elas não têm uma confissão exaustiva, elas não têm uma confissão que poderia dizer assim, que é abrangente, que fala sobre vários temas. Elas não têm. Por quê? Porque elas querem evitar minúcias, discussões. Elas querem que as pessoas venham, façam parte, trabalhem, e a igreja está envolvida no ativismo e tudo mais, estamos evangelizando. Elas não querem entrar em temas que, entre aspas, são polêmicos, que vai trazer problemas. Então, se omite um pouco a explicação, né, de uma confissão, do que se crê, em nome dessa unidade. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Eu acredito que isso é muito importante a gente entender. Se você perceber, se você também dizer assim para uma pessoa, qual é a igreja que você vai? Uma pessoa pergunta para você. Aí você diz, olha, a nossa igreja é uma igreja batista reformada. Mas você vai dizer, o que quer dizer reformada? Não, reformada tem a ver com os princípios da reforma protestante, os cinco solas e tudo mais. Ela não tem nenhum significado. Existe um total desinteresse sobre isso. É isso que faz parte dessa cultura. E para passar, meus irmãos, para as utilidades da confissão, o que eu quero dizer para vocês? Tomem cuidado que essa mentalidade não influencie a gente. Tomem cuidado que essa mentalidade não influencie a gente. Que a gente não permita que os de fora digam para a gente o que é importante e o que não é importante sobre a palavra de Deus, sobre a teologia. Que a gente esteja atento para isso. Que a cultura não venha dizer para a gente o que deve ou não deve ser falado. A gente vai começar agora, meus irmãos, aqui, a abrir alguns textos, quando eu for falar sobre as utilidades da confissão. Eu vou abrir aqui alguns textos bíblicos para a gente ver sobre em que a confissão batista, por exemplo, para nós ela é útil. De uma forma prática. Do que ela é útil a confissão? Eu coloquei aqui 3 pontos apenas, irmãos. No que ela é útil? Primeiro, ela é uma afirmação pública e é a defesa da fé. Ela é uma afirmação pública do que nós cremos e ela é uma defesa da congregação, de nós como crentes, daquilo que nós cremos. Um exemplo disso. Eu coloquei aqui uma ilustração. É como uma cerca, irmãos. Pensem numa cerca, é como se fosse uma cerca. A cerca, ela deve tanto dizer para quem está dentro o limite até onde deve ir, quanto também ela serve para proteger de quem não deve entrar onde nós estamos. Uma cerca, então, ela mostra como um limite, né? Eu vou até aqui, eu vou interpretar a Bíblia, eu vou fazer uma leitura das Escrituras, mas a cerca da confissão, ela mostra, olha, aqui que é a segurança. É aqui que nós cremos, é aqui que nós falamos. Por outro lado, ela serve como uma proteção para a igreja do erro, da mentira, da heresia não entrar. Então, a primeira utilidade, meus irmãos, eu diria que a mais importante utilidade de uma confissão é a afirmação e a defesa da fé. Eu não sei quais de vocês já leram o Estatuto da Igreja. Para vocês terem uma ideia, o Estatuto da Igreja. Lá está dizendo que em caso de uma controvérsia, o grupo que está alinhado com esta confissão é que terá razão. Só para vocês terem a ideia do que nós estamos dizendo. Lá no Estatuto está dizendo que aquele grupo que está tendo uma interpretação favorável à confissão, esse é que está com a razão. Um exemplo disso. Chega um grupo aqui, que Deus nos livre, né, de irmãos que decidem, não, a Trindade, nós somos agora unitaristas. Todos nós agora somos unitaristas. A morte de Cristo não foi vicária,
Cristo não foi encarnado, mas ele veio somente aparentemente aqui, como um corpo e tudo mais. Nessa controvérsia, né, aí tem questões judiciais. Não, mas esse grupo aqui quer agora ficar na frente da igreja, mas outro grupo vai dizer, não, a nossa igreja não crê nisso. Não, a nossa igreja crê sim, a palavra diz isso, mas a gente vai dizer, não, mas a nossa igreja não crê nisso. O que a confissão diz sobre isso? E até no nosso estatuto está dizendo que aquele grupo que se alia ao que a confissão está dizendo é o grupo que está certo. Só para vocês verem de uma forma prática como isso acontece. Abram comigo, meus irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 13. Amém? Vamos contar? Diz assim, vejam o que Paulo diz para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo de sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Olha o que Paulo diz para Timóteo. São vários textos que dizem sobre isso, meus irmãos, principalmente nas pastorais. Conserva o modelo de sãs palavras que te ouviste na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo conserva o Antigo Testamento no qual nós cremos e no qual nós fomos ensinados. Ele está dizendo não, conserva o modelo dessas palavras, conserva aquilo que eu tenho ensinado. Ele vai dizer nos lugares, seja entendedor da sã doutrina, conheça a doutrina. Paulo não vai dizer, não, você crê no Antigo Testamento, você sabe o que eu já escrevi, só leia isso e se apegue a isso. Não. Paulo falou, olha, conserva o modelo sã doutrina. Existem ensinos que são sãos, que devem ser mantidos e preservados pela igreja. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Ela deve manter a verdade, ela deve sustentar a verdade. E essa verdade, meus irmãos, é o que foi passado para nós, tanto nas Escrituras, quanto aquilo que nós entendemos, meus irmãos. Uma interpretação correta da palavra de Deus. Uma interpretação que nós diríamos bíblica sobre diversos temas. Deu para entender até aqui, meus irmãos? Há outros textos que vocês podem ver na casa de vocês. Por exemplo, Judas, versículo 3. A mesma coisa, Judas ali, ele faz com que os seus leitores, eles batalhem pela fé que foi dada. Batalhem pela fé que foi dada aos santos. Batalhem por essa fé. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Os irmãos podem ver também. O segundo ponto, meus irmãos, na utilidade de uma confissão, ela afirma a nossa união doutrinária. Eu não vou me deter muito nesse ponto aqui. A confissão ela é importante para a união da igreja. Não fica um dizendo que o batismo, por exemplo, não é por imersão e a maioria diz que é por imersão. Não, peraí. O que a igreja crê? A igreja ela crê nesse ponto aqui. O pastor Fernando Gerino até falou que já houve uma situação de alguém que queria colocar o pé do batismo. Olha, vamos propor que o pé do batismo, porque ele tentou mostrar as razões bíblicas. Calma aí, a igreja ela tem uma confissão. Ela entende que o batismo é assim. Então, termina a questão. Então, aqueles que estão dentro, meus irmãos, eles têm essa união doutrinária. Nós cremos numa mesma coisa. Não tem várias vozes falando coisas diferentes sobre diversos temas. Vocês podem ver, meus irmãos, com calma na casa de vocês. Efésios capítulo 4, verso 3. Romanos capítulo 15, do verso 5 ao 6. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Filipenses capítulo 1, versículo 27. São textos que Paulo ele exorta aos cristãos a terem o mesmo pensar. Tenham o mesmo pensar. Tenham o mesmo parecer. Não fiquem andando divididos. Andem juntos, sejam um único espírito. Então, o apóstolo Paulo exortando a unidade da igreja, né? E a confissão ela ajuda e muito nisso. Antes de eu partir aqui, meus irmãos, para a terceira utilidade de uma confissão de fé, Samuel Alton ele comparou que uma igreja sem confissão de fé, isso é interessante essa ilustração para a gente começar a pensar, né, sobre isso. Uma igreja sem confissão de fé, ela é igual a alguém com AIDS.
sistema imunológico está totalmente abalado e qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problemas pode atacar o corpo físico daquela pessoa. Então, uma igreja sem confissão, ela é uma igreja que tem os seus sistemas imunológicos, suas guardas, né, sua defesa baixa. Qualquer coisa pode entrar e fazer parte da igreja. É algo perigosíssimo, irmãos. Isso daqui, principalmente no nosso tempo de erro, né? A terceira e última utilidade de uma confissão, meus irmãos, ela contribui para a continuidade histórica. Ela contribui para a continuidade histórica. Ou seja, nós cremos em determinadas doutrinas. Aí a gente vai pensar, isso aqui nós estamos começando a crer hoje? Nós decidimos crer nisso hoje? Isso foi descoberto hoje? Será que nós não estamos indo de contramão do que a teologia, né, do que a ortodoxia decidiu no passado? Então, por exemplo, há pessoas que ignoram confissões, ignoram, por exemplo, questões doutrinárias do passado, e elas estão sujeitas a cometer hoje os mesmos erros que foram cometidos no passado. Os mesmos erros. Por quê, meus irmãos? Por causa dessa falta de continuidade histórica. Um exemplo disso, meus irmãos, para a gente pensar e ver a seriedade disso. Você já viu ministérios, esses ministérios independentes, pequenos? A pessoa ela decidiu abrir uma igreja aqui, ela decidiu abrir uma igreja, abriu a porta ali. Qual é a confissão de fé? O que vocês creem? Nós cremos na palavra. Nós cremos na Bíblia. Você imagina o que pode, na cabeça desse líder, o que ele pode tirar da Bíblia? Só tendo uma leve lembrança do passado, você tem ideia do que ele pode tirar da Bíblia? Nós cremos na Bíblia. A Bíblia é o que vai dizer, é só ler aqui. Como se isso fechasse a questão, mas não, meus irmãos. É preciso ter cercas que nos ajudem a andar dentro de uma continuidade histórica, algo que vai nos dar segurança. Não, nós temos, por exemplo, a Confissão de Fé Batista, ela foi formada de outras confissões também de fé, protestante, reformado. Então, nós fazemos parte, meus irmãos, não é uma questão de orgulho, né, para se ensoberbecer em relação a outros, mas nós fazemos parte de uma herança reformada. Nós fazemos parte de uma herança reformada. Pessoas já pensaram sobre isso, já lidaram com problemas no passado. Então, quando nós subscrevemos uma confissão que outros já formaram, já subscreveram, uma confissão que foi feita de outras confissões reformadas, então nós temos uma segurança, nós temos uma continuidade histórica. Nós sabemos que nós não estamos no mar boiando, deixando que a água nos leve. Não, nós temos uma segurança, sabemos onde estamos, sabemos de onde nós viemos e para onde vamos. Nós sabemos a confissão dentro da nossa igreja. Pense numa casa sem proteção, sem porta, sem muro. Você estaria confortável em estar em um lugar assim? Imagine você na sua casa, onde você mora, não tem porta, não tem grade, não tem muro, não tem nada. Não tem nenhuma proteção, não tem nada que restrinja qualquer coisa errada de fora da casa. Como é que você estaria? Será que você estaria confortável num lugar assim? Você conseguiria dormir numa casa assim? Você teria tranquilidade para tirar uma bela soneca numa casa assim? Sem nenhuma proteção? Imagine agora isso com uma igreja que não possui nenhuma proteção contra erro, interpretações erradas. Imagine agora uma igreja. Não tem nada, irmãos. Ela só disse, nós só cremos na Bíblia. Imagine no que pode entrar nessa igreja. É por isso que geralmente, irmãos, eu, na minha pequena experiência dessas questões de igrejas, de ver os mais terríveis pecados, ou até mesmo questões de ensinos errados, surgem nesses contextos. Por quê? Porque por defender somente a palavra de Deus, ignorar o que foi já dito como certo e errado, as pessoas acham que elas têm o direito, porque leem a Bíblia, de dizer o que elas bem entendem, o que elas acham. E aí começa o erro proliferar, começa essas coisas, esses vídeos que os irmãos já devem ter visto, né, que acontecem por aí, interpretações, atos proféticos e tudo mais. De onde é que vem tudo isso, meus irmãos? É de uma falta de uma segurança, é de uma falta de uma proteção, que é a confissão de fé. Não vai entender até aqui, meus irmãos?
quero que os irmãos sejam despertados para a importância disso, irmãos. Os irmãos entendam a seriedade, principalmente no tempo de erro que nós vivemos. Qual é a principal objeção de uma confissão de fé? Eu já ouvi assim algumas argumentações, mas essa daqui, ela é a clássica. Qual é o principal argumento contrário a uma confissão de fé? Qual é o principal argumento? O principal argumento é sem credos, somente a Bíblia. Esse é o principal contra-argumento. A razão que as pessoas não gostam de uma confissão. As pessoas vão dizer, não, só a Bíblia que é a palavra de Deus e nada além da Bíblia. A preocupação delas muitas vezes são legítimas, é legítima, né? Elas têm medo, por exemplo, que uma confissão como essa acabe moldando a Bíblia, acabe dizendo o que a Bíblia tem que dizer. E essa é uma preocupação legítima. Mas só que, meus irmãos, eu não posso jogar fora uma confissão por causa desse erro que é possível de acontecer. Vocês não tenham, acredito, confissão. Na próxima semana, meus irmãos, tragam a confissão de fé. Nós vamos começar a estudar sobre as Sagradas Escrituras. A própria confissão de fé, para os irmãos terem uma ideia, ela fala sobre esse perigo de confissões ou de credos estarem acima das Escrituras. Então, por exemplo, sobre as Escrituras Sagradas, diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente declarado, ou é necessariamente contido nas Escrituras. Ao que nada, vejam só, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito, ou por tradições humanas. Nada deve ser acrescentado nesse conselho de Deus que já foi dado aos homens. Nada deve ser acrescentado. Então, os protestantes, os irmãos batistas que escreveram, já sabendo do perigo disso, tendo o exemplo do catolicismo, eles já colocaram: nenhuma tradição humana, nenhuma confissão deve estar acima das Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus é o juiz supremo sobre todas as questões de fé. Ela é que tem a palavra final sobre o que é certo e o que é errado. Samuel Alton, meus irmãos, ele tem uma citação aqui de um professor. Ele diz algo muito interessante. Vejam só o que ele diz. Na aceitação da Escritura como palavra de Deus e a regra de fé e vida, há uma básica confissão de fé aqui. Ou seja, meus irmãos, para a gente explicar aqui, quando uma pessoa diz assim, sem credos, somente a Bíblia, nada, somente a Bíblia, isso que ela está fazendo, ela já está dizendo o credo dela. Sem ela ter escrito, sem ela ter publicado, ela já está dizendo a confissão dela. Qual é a confissão dela? O que ela quer em relação à Bíblia? Somente as Escrituras. Nada deve estar acima das Escrituras. O que ela está mostrando? Que ela já tem uma confissão. Sem ela publicar ou sem ela dizer claramente. Sem ela perceber. E é isso, meus irmãos, que muitas pessoas elas não entendem. Não existe ninguém sem confissão. Não existe ninguém sem confissão. Todos aqueles que dizem que creem na Bíblia, que vão na igreja, eles têm uma confissão de fé. Eles ainda que não saibam disso, mas eles têm. Eles têm um entendimento sobre algum assunto das Escrituras, sobre a palavra de Deus, sobre a Trindade, alguma coisa, se é certo ou se é errado, nós não sabemos, né? Mas ele tem uma confissão de fé. Então, quando uma pessoa diz somente a Escritura como palavra de Deus, mas nada, ele está falando o quê? Ele está dizendo uma confissão que ele tem, que é uma confissão, inclusive, é um entendimento, inclusive, da reforma protestante, somente a Escritura. Embora ele esteja inconsciente disso, mas é uma confissão que ele tem. Então, quando alguém, por acaso, dizer, não, eu não tenho nenhuma confissão, somente a Bíblia, você já tem uma confissão. Você já está dizendo também qual é a sua confissão. Você já está dizendo claramente. Embora você não publicou, mas você está dizendo o que você entende sobre a Sagrada Escritura. Para nós terminarmos aqui, meus irmãos, tá? De uma forma rápida,
formação da Confissão de Fé Batista de 1689. Né? No próximo domingo, se Deus assim permitir, a gente vai entrar, como eu falei, nas Sagradas Escrituras, né? Porque a Confissão de Jesus vai começar a estudar, vamos olhar mais a Bíblia, vamos ver como isso tem base bíblica, né? Que a Confissão ela tem a dizer sobre o tema das Escrituras. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, meus irmãos, a formação da Confissão de Fé Batista. 3 confissões influenciaram a Confissão de Fé Batista de 1689, irmãos. Tá? Só para uma questão histórica para a gente se atentar. A Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão Presbiteriana, a Confissão de Fé de Westminster de 1647, ela foi usada como base para a Confissão Batista com algumas modificações. E dessas modificações temos 2 exemplos. Né? A Confissão de Fé de Westminster, ela defende, né, o pré-batismo, e a Confissão Batista ela só diz o batismo de crentes para poder entrar na igreja, e também sobre o governo da igreja, né, congregacional, que é o modelo batista. Então, por mais que a Confissão de Fé tenha influenciado, a de Westminster tenha influenciado a Confissão Batista, houve ligeiras alterações para que se enquadre naquilo que nós entendemos que as Escrituras explicam, né? O batismo somente de crentes, né? É o credo batismo, aqueles que professam a fé de Jesus Cristo, e também um sistema de governo congregacional. A outra confissão, meus irmãos, que influenciou a nossa confissão foi a Confissão de Savoy. Tá? A Confissão de Savoy e a primeira Confissão Batista de 1644. Antes dessa, essa segunda confissão, antes dessa, houve uma outra Confissão Batista de 1644. Essa Confissão Batista era basicamente mais resumida sobre essa daqui, essa é mais completa. E vejam aqui, irmãos, eu quero mostrar para vocês o prefácio da primeira Confissão de Fé Batista de 1644. Eu quero mostrar para vocês a razão pela qual ela foi escrita. Só para os irmãos perceberem que aquelas pessoas que escreveram, elas não estavam, por exemplo, desocupadas. Agora escrever algo legal sobre teologia, eles vão sentar aqui, agora vamos escrever. Não. Havia um problema ali. E qual era o problema que os batistas estavam enfrentando? Eles eram acusados de defenderem doutrinas estranhas e de serem anabatistas, que era uma ala radical da reforma protestante, que acreditava em inspiração direta, né, e que acreditava que não deveria se submeter a um governo humano, que o único governo que deveria se submeter ao governo do reino de Deus. Então, essas igrejas batistas estavam sendo acusadas de serem anabatistas e de defender até doutrinas estranhas. Olhem só o prefácio, irmãos. Vejam só da onde surgiu, né, essa primeira confissão, para a gente perceber a seriedade do que foi feito. Diz assim: nós não questionamos, mas parecerá estranho para muitos homens, que assim como nós se encontram sob essa calúnia e sombrio estigma, e são frequentemente chamados de hereges e semeadores de divisão, que ousemos aparecer publicamente como agora nós fazemos. Ele está dizendo: olha, parece ser estranho para as pessoas que agora nós aparecemos publicamente e mostramos uma confissão. Eles vão dizer assim: não são desconhecidas a qualquer homem observador que tristes acusações são feitas, não apenas pelo mundo que não conhece a Deus, mas também por aqueles que se julgam muito injustiçados, se eles não forem tidos como as principais dignidades da Igreja de Deus e sentinelas da cidade. Mas isso tem ocorrido conosco a partir deles, como aconteceu com a pobre esposa buscando seu amado, está falando de Cantares. Eles encontraram enquanto andávamos a pé, fora daquela estrada comum em que eles mesmos estavam, e nos feriram, e removeram nosso véu, de modo que pudéssemos ser reputados por eles como odiosos aos olhos de todos os que nos veem, e nos corações de todos os que pensam sobre nós. Isso eles têm feito tanto no púlpito e por impresso, acusando-nos de sustentarmos o livre-arbítrio, a quebra da graça, de negarmos o pecado original, de renunciarmos aos magistrados, que era o que os anabatistas faziam, renunciavam aos magistrados, nos negarmos a auxiliá-los, seja com nossas pessoas ou recursos, em quaisquer de seus comandos lícitos, de fazermos atos indecorosos na administração da ordenança do batismo, de modo a não sermos identificados entre os cristãos. Esse é o problema, basicamente. Eles estão dizendo: olha,
nós estamos sendo caluniados de que nós acreditamos, né, e sustentamos o livre-arbítrio, a queda da graça, negamos o pecado original, de nós renunciarmos aos magistrados e de auxiliar a eles, né, com as nossas pessoas ou recursos. Eles vão dizer agora, até mesmo fazendo atos indecorosos na administração da ordenança do batismo e da ceia do Senhor. De todas essas acusações, continuemos, de todas essas acusações, eximimos-nos como notoriamente falsas. Todavia, em razão dessas calúnias divulgadas sobre nós, muitos que temem a Deus são desencorajados e tornam-se relutantes em sustentar um bom pensamento. Havia aqui, meus irmãos, então, uma perseguição a essas pessoas. Muitos são desencorajados e tornam-se relutantes em sustentar um bom pensamento, seja quanto a nós ou ao que professamos. E muitos que não conhecem a Deus são encorajados, caso não consigam encontrar o lugar onde costumamos nos reunir, a se ajuntarem em bandos e lançarem pedras em nós, vendo-nos como um povo que sustenta tais coisas, como se não fôssemos dignos de viver. Para concluir, nós, portanto, para o esclarecimento da verdade que professamos, para que isso ocorra em liberdade, embora estejamos em prisões, brevemente publicamos uma confissão de nossa fé, desejando que todos que temem a Deus considerem seriamente, caso eles comparem o que aqui dizemos e confessamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Se os homens não têm com as suas línguas no púlpito e canetas em impresso, tanto falado quanto escrito, coisas que são contrárias à verdade. Ou seja, meus irmãos, para o esclarecimento da verdade que professamos, para que isso ocorra em liberdade, embora estejamos em prisões, brevemente publicamos uma confissão de nossa fé. Ou seja, meus irmãos, eles, por causa das acusações, da perseguição, das injustiças, das calúnias, e isso acarretava para eles sérias consequências, principalmente ao ser comparado com anabatistas, que eram pessoas assim que eram submissas aos magistrados e causavam muitos problemas. Eles decidiram então fazer uma confissão de fé, de forma resumida, que é a primeira confissão de fé que influenciou a segunda confissão de fé batista. Então, nessa aula introdutória, meus irmãos, eu queria trazer isso para vocês, da importância de uma confissão de fé, tanto para proteger a igreja, quanto para prevenir o erro dentro da igreja, quanto para uma continuidade histórica. Uma igreja, meus irmãos, então, que se preocupa com questões doutrinárias, ela precisa ter uma confissão, e por escrito, para estar sob análise, ser possível pegar e poder ler para ver se as coisas são assim mesmo. Então eu espero que isso tenha ficado claro para os irmãos, sobre a questão da confissão, tomando cuidado que essa cultura, onde nós estamos inseridos, não venha influenciar a nossa visão sobre questões teológicas, sobre o que são as Escrituras, a Trindade. Que a gente venha tomar cuidado com tudo isso. E que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nesses longos estudos que nós vamos ter na Confissão de Fé Batista. Vamos falar sobre diversos temas, sobre a Sagrada Escritura, sobre a Santíssima Trindade, sobre os decretos de Deus, a providência de Deus. São doutrinas riquíssimas para a nossa vida. E elas têm tudo isso, meus irmãos, um fim pastoral. Um fim não somente de dizer que queremos a verdade, mas também um fim pastoral. Nos solidificarmos na fé que foi dada uma vez aos santos. Amém, meus irmãos? Queria orar com vocês, para que Deus os abençoe. Na semana que vem, traga as suas confissões, que nós vamos estar estudando pela graça de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, queremos te render graças, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado através da Tua Palavra. O Senhor tem levantado durante a história homens piedosos, homens, Senhor Deus, santos, homens, Senhor Deus, comprometidos com a Tua causa, que formularam, meu Pai, palavras que são modelos de sã doutrina, palavras que são, meu Pai, interpretações corretas, fiéis, bíblicas da Tua Palavra. E esse legado foi deixado, meu Deus, durante a história, para nos ajudar a se manter, meu Pai, naquilo que é verdadeiro, naquilo, meu Pai, que não é herético, naquilo que não é, meu Pai, contrário à Tua vontade.
Louvado seja o Senhor por o Senhor ter levantado pessoas assim, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda a olhar com humildade para a Tua palavra, com autoridade máxima sobre essa igreja e aprender, meu Pai, o que aqueles irmãos batistas, meu Pai, eles fizeram, aquele legado que deixaram para nós olharmos, aprendermos e crescermos em maturidade cristã, doutrinariamente, no conhecimento e também na graça do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos esperar o início.